Irmãos, quero repartir uma palavra com vocês. Nós estamos ainda na série Raízes, falando sobre fundamentos da nossa fé, falando sobre raízes que nos sustentam e que nos mantêm constantes em meio às instabilidades da vida. Então, hoje nós vamos falar sobre um fundamento, uma raiz da nossa fé, que está lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Enquanto você abre aí, eu reforço o convite do Marcão para na semana que vem, no sábado, quem puder estar com a gente lá na Conferência Divinamente, vai ser um dia marcante e eu queria muito que a nossa família aqui estivesse toda lá. Então, se você ainda não fez a inscrição lá no DNA, no grupo do DNA, tem uma mensagem lá com um link especial para a nossa igreja. Então, faz lá a sua inscrição para você participar com a gente. Quem achou aí, diga amém. Está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Tua palavra vai até a divisa da alma, do espírito, das juntas e das medulas, Pai. Tua palavra é apta para discernir nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Pai, a tua palavra tem o poder de fazer todas as coisas e de refazer todas as coisas. O Senhor tudo fez pela sua palavra. Quando o Senhor diz haja, já houve. E hoje a tua palavra está sendo liberada aqui. E nós queremos que o teu Espírito nos guie em toda a verdade. Tua palavra é a verdade, Pai. E ela nos santifica. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra nos liberta, porque nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Então liberta-nos, Pai. Liberta-nos de nós, liberta-nos das prisões em que nós nos prendemos e nos permita viver a plenitude da tua vontade, Pai. Conduzidos corajosamente pela tua palavra, Senhor. Pai, nós nesse momento nos entregamos toda a nossa atenção, toda a nossa devoção em forma de atenção, porque isso é culto, Senhor. A nossa reverência, o nosso temor, a nossa devoção, nós entregamos a Ti agora nesse momento por meio da nossa atenção. Senhor, nós precisamos de uma palavra. mais do que de qualquer outra coisa, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor.
Pai, nós reconhecemos que a nossa maior necessidade hoje não é o que a gente achou que era. A nossa maior necessidade é uma palavra tua, Senhor. Como foi com aquele servo do centurião, basta uma palavra tua e tudo muda, e tudo volta para o lugar. A tua palavra coloca ordem no caos. A tua palavra é a ordem que nos ordena, que nos coloca em ordem, Senhor. Então, coloca todas as coisas em ordem em nossa vida hoje para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto fala sobre a morte de Moisés. E vamos tentar entender um pouquinho quem é Moisés para Josué. Como está Josué ao ouvir o que Deus está falando para ele. Porque Josué praticamente não existe sem Moisés. Moisés é um líder, Moisés é um pai, Moisés é um pastor, Moisés é uma esperança para Josué, Moisés é uma representação palpável da voz de Deus para Josué, Moisés é alguém íntimo, Moisés é alguém confiável. Moisés é muito bom. Moisés representa muito para Josué. E talvez, de certa forma, a esperança de salvação de Josué passava por Moisés. Ele viu Moisés enfrentando tudo o que precisava enfrentar. Ele viu Moisés se colocando à disposição de Deus e Moisés morre. E se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver que o povo pranteou, o povo chorou 30 dias ininterruptamente pela perda de Moisés. O povo chorou, lamentou, e eu entendo que nós precisamos fazer como o povo, nós também precisamos lamentar as perdas. Às vezes a gente acha que Deus tem problema com lamento, mas se Deus tivesse problema com lamento, não tinha um livro na Bíblia chamado Lamentações. Lamentar é bíblico, chorar é bíblico. Chorar não apenas é possível, aceitável, como é necessário. E diante de perdas importantes, nós devemos sim chorar. Nós devemos sim lamentar, nós devemos sim prantear. Muito do nosso sofrimento e do peso que a gente carrega é justamente por não chorar o que devíamos ter chorado. Sabe que as lágrimas que a gente não chorou para fora, elas choram dentro da gente. Elas ficam lá, de alguma forma represadas em algum lugar, e a gente não deve represar lágrimas. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não diz que Ele vai dar uma lente para a gente que impede de chorar. Não é uma lente anti-lágrimas. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Ele não prometeu para a gente um anestesista que ia tirar as nossas dores, ia nos dar uma injeção, ia tirar a dor da gente. Ele diz: eu vou dar a vocês um consolador. Sabe qual é a diferença entre o anestesista e o consolador? O anestesista te impede de sentir a dor. E é uma bênção. Quando você vai no dentista, quando você vai fazer uma cirurgia, é uma bênção. Mas o Senhor nos dá um consolador porque a dor é necessária, porque lamentar é preciso. Porque a dor nesse tempo, nessa estação, ela cumpre um propósito, ela nos avisa, ela nos alerta, ela nos ensina. E Moisés morre. Moisés representa tudo isso para Josué, e Josué agora está lidando com o luto. E eu não sei quantos já lidaram diretamente, penso eu que a maioria de nós já lidou diretamente, está lidando em particular nesse momento. A nossa igreja está vivendo um luto, e todos nós em algum momento vamos enfrentar o luto, vamos encarar a morte, não dá para fugir dela.
Mas quando o Senhor aparece para Josué, quando o Senhor vai falar com Josué, eu fico até intrigado, porque Moisés havia morrido, o povo já havia chorado, e penso eu que Deus vem falar com Josué depois desses dias de luto, depois desses dias de pranto. E o Senhor disse assim: Josué, deixa eu falar uma coisa para você, Moisés morreu. Eu falo, gente, isso aqui Josué já sabe. Ô Josué, deixa eu contar uma coisa para você, Moisés morreu. Mas talvez, se a minha percepção ao olhar para esse texto, talvez Deus não estava dando um comunicado fúnebre para Moisés acerca de algo que ele não sabia. Talvez o que Deus estivesse dizendo para Josué é o seguinte: ô Josué, deixa eu dizer uma coisa para você, Moisés foi muito bom, Moisés foi maravilhoso, Moisés cumpriu o seu propósito, Moisés fez o que eu o ordenei para fazer e o que eu escolhi para fazer, mas acabou o tempo dele, morreu. E agora você precisa absorver e entender isso, você precisa lidar com isso, você precisa aceitar. E gente, pensa numa coisa difícil, é aceitar as perdas, é aceitar que coisas boas vão embora, é aceitar que coisas que a gente se apega, que a gente se agarra, que a gente confia, elas vão embora. E sabe o que eu ouvi uma vez um professor meu dizendo? Ele disse que toda morte que a gente enfrenta em alguém ou em algo que a gente ama, é como se um pedaço da gente morresse também. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa percepção de, com uma perda, parece que uma parte de você perde, ou uma parte de você morre também. Uma parte de você parece que não é mais a mesma. E o Senhor não maqueia essa realidade, Ele não disfarça que dói, Ele não disfarça que, de fato, perdas muito significativas vão nos atingir, mas o Evangelho não propõe um caminho sem morte. O Evangelho nos propõe ressurreição e vida. Não é uma vida que não enfrenta a morte, não é uma vida sem problema, não é uma vida sem dor. A promessa não é nem vida e ressurreição, porque a gente acha é viver e ressuscitar. Não, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. A promessa primária é encontrar o poder da ressurreição para aí encontrar a verdadeira vida. A morte vai precisar ser encarada e enfrentada. Mas Moisés tem que ser deixado para trás. Josué precisa avançar. E o Senhor diz para ele uma frase 3 vezes. E isso me deixou intrigado. Por que Deus precisou falar 3 vezes a mesma frase para Josué? E penso eu que Deus não fala coisa que não é necessária. Deus, tudo que Ele fala tem um propósito, tem um porquê e é necessário. E eu não sei se vocês repararam, mas no verso 6, o Senhor disse assim para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi. No verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Depois no verso 9, ele diz assim: não fui eu que te ordenei, então seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa frase que Deus fala 3 vezes, penso eu que respondia à dor do coração de Josué. E o que o coração de Josué de fato precisava. Se Deus diz 3 vezes para ele, seja forte e corajoso, é porque o coração dele estava desanimado e com medo.
o desânimo e o medo. Por isso que ele diz, não se apavore, que é esse medo que toma conta de você e que começa a governar a sua vida, nem desanime. E sabe, gente, eu entendi uma coisa, tem algo que o nosso inimigo, o inimigo da igreja, tem tentado colocar dentro de nós de forma muito sutil e muito sorrateira, e a gente não percebe, mas tem dois venenos, tem duas toxinas que estão intoxicando a gente, impedindo a gente de entrar nos lugares que Deus preparou para nós e de cumprir a missão que Deus nos deu, e a gente não percebe, a gente nem acha que é um problema. O desânimo e o medo. Sabe, nós nunca fomos tão cansados como estamos agora. Se nós formos comparar, até a gente mesmo, com a gente vai perceber, poxa vida, eu já tive mais disposição, eu já tive mais ânimo, eu já tive mais energia. Mas se a gente vai comparar a gente com gerações anteriores, a gente está sendo chamado pelo Bill Churran a sociedade do cansaço. A gente está cada dia mais cansado, mais sobrecarregado, parece que a gente já começa a semana, chega no domingo à noite, muitos de nós falamos, nossa, mas parece que eu estou mais cansado do que na sexta. Aí você vai deitar, a cabeça não para de pensar, processando. Aí você dorme, parece que não descansa, acorda, você fala, meu Deus, eu precisava de umas 3 horas a mais para me sentir descansado. Aí você já vai trabalhar, já vai fazer as coisas que você tem que fazer assim, ó, nossa, que hora que eu posso deitar de novo? Será que na hora do almoço vai dar para dar uma deitadinha? Quem se identifica? E isso vai tomando conta, é como se fosse uma coisa normal, natural, a gente está desanimado. Ah, porque a vida não está fácil, realmente a vida não está fácil. É muita coisa, realmente é muita coisa. São muitas dores para a gente processar, é muita informação para a gente absorver, é muita coisa para a gente dar conta. Mas sabe o que eu entendi, gente? E eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Deus disse o seguinte para Josué: Josué, ninguém vai poder resistir diante de você. Toda terra que você entrar, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, todo inimigo, todo exército que você for lidar, eu vou dar a vitória a você. Se você for lá e lutar, se você for lá e enfrentar, eu vou dar a vitória para você. Mas tem uma coisa que é capaz de vencer você. Tem uma coisa que é capaz de impedir você de viver a minha vontade. Tem uma coisa que é capaz de impedir você de conquistar o que eu já prometi, já preparei, é a minha vontade para você, mas se você não tiver ânimo para ir lá, se você não tiver disposição, ânimo para fazer, você não vai entrar. Olha, não é o inimigo de fora o mais preocupante. Não é, vou falar uns termos até esquisitos assim, não é a macumba. Não é a batalha espiritual lá contra demônios mais evoluídos, castas de demônios mais turbinadas. Sabe qual é o maior fator que impede a gente de viver a vontade de Deus? Desânimo. Ah, estou sem ânimo, estou sem vontade, estou sem disposição. Vamos lá? Ah, hoje não. Vamos reunir com a galera do DNA? Ah, não, estou cansado. Aí a gente vai sendo roubado. A gente vai sendo roubado das bênçãos de Deus. Não por inimigos externos, mas pelo desânimo. Por isso, não desanime. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele disse, nós estamos perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Ele está dizendo, ainda que o exterior esteja
pegando fogo, se deteriorando, se destruindo, mas o interior está se renovando de dia em dia. Porque eu não posso controlar o que está acontecendo do lado de fora, as coisas que estão acontecendo, as desgraças, as tragédias, mas eu sou responsável pelo que está acontecendo aqui do lado de dentro. Deus está dizendo assim: ei, do lado de fora pode deixar que eu resolvo. Só vai comigo. Não fui eu que chamei? Não fui eu que prometi? Não fui eu que dei essa missão para você? Eu estou te chamando para ir. Só que se você não for, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você não edificar também, se você não se envolve, e aí, gente, queria que a gente parasse para pensar, isso é tão sutil. E às vezes a gente acha até, né, poxa, eu estou vivendo uma batalha espiritual, estou tão desanimado. Aí o diabo está falando assim: coitado, estou te esperando para a batalha. Estava te esperando para a batalha, mas nem coragem e ânimo para vir você tem. Não põe a culpa em mim, não. E sabe, gente, essa questão é tão sutil, porque às vezes o desânimo, ele pode ser um sintoma de uma vida que a gente está vivendo errado. Alimentação errada, sono errado, está estressando mais do que era para estressar, não está conseguindo administrar os pensamentos, faltando vitamina. Às vezes está faltando um monte de coisa, e aí a gente quer terceirizar a responsabilidade para Deus, e o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: ô Josué, eu vou fazer você vencer, mas o ânimo, você tem que dar conta, cara. Dá seu jeito, se vira. Você é responsável por permanecer animado, por permanecer disposto, por permanecer na posição, por permanecer avançando. Enquanto você for, eu vou te dar vitória. Ninguém vai resistir a você. Você está com sua esposa, com seu marido aí do lado? Quem está com o esposo, com a esposa do lado? Olha para sua esposa, para o seu marido e fala assim: você é irresistível. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Você vai vencer. Ninguém vai resistir. Nenhum inimigo vai permanecer de pé. Mas você precisa sair do seu lugar. Você precisa se colocar de pé. Você precisa assumir a sua posição. Você precisa ir. Para isso você precisa de ânimo. Sabe que a palavra ânimo quer dizer fôlego? O desânimo é uma alma sem fôlego. É uma alma desoxigenada. E sabe, gente, nós precisamos manter a nossa alma oxigenada. A gente precisa fazer o que tiver que fazer. Tem gente que o que precisa para ficar mais animado? Precisa melhorar a alimentação, precisa dormir melhor, precisa repor umas vitaminas, precisa treinar, precisa marcar uma consulta com a tia Lu, precisa fazer coisas que vão produzir mais ânimo, precisa aprender, precisa fazer terapia. Porque Deus está dizendo para Josué: você precisa permanecer animado. Mas tem uma coisa, ele diz assim: tem uma coisa que é capaz de gerar ânimo e de trazer fôlego para a sua alma, que é maior do que todas as outras, é a palavra. Ele diz assim: medita nas palavras desta lei, fala dela, pratica ela, medita nela, enche a sua vida da palavra de Deus, porque o ânimo tem muito a ver com o fôlego que sai da boca de Deus. Deus soprou do fôlego de vida e nós nos tornamos uma alma vivente. Então o nosso ânimo tem muito a ver com o que está saindo da boca de Deus e entrando em nós. Sabe por que a gente está tão desanimado? Uma parte da resposta é porque a gente tem ouvido cada vez mais vozes e ouvido cada vez menos a voz de Deus. Uma parte da resposta é porque a gente está com a nossa atenção extremamente capturada por um monte de informação.
E aí a nossa atenção está superficial. E o Senhor disse, para ter ânimo tem que meditar. Meditar é trazer para a profundidade, é trazer para o meio. A palavra meditar é trazer para o meio, para a medula, é trazer para a profundidade. Você não vai poder fazer isso com pressa. Não se medita com pressa. Você vai precisar ajustar o seu ritmo, a sua velocidade. Você vai precisar reorganizar a sua vida para estar com Deus, para ouvir a voz de Deus e fazer o que tiver que fazer. Só não admita viver uma vida desanimada. Talvez alguns de nós aqui vamos sair daqui hoje precisando tomar uma decisão. Cara, eu não admito mais viver uma vida arrastando. Fazer o que tem que fazer simplesmente porque tem que fazer. Chegar em casa exausto, acabado e não ter ânimo, disposição e alegria de discipular a sua família. De sentar à mesa com a sua família, com seus filhos, porque já gastou tudo. Nós precisamos administrar, gente. É mordomia. Deus nos dá o fôlego de vida, Deus nos dá o ânimo. Agora é nossa responsabilidade administrar, como aqueles servos que receberam os talentos. O ânimo é um recurso dado por Deus, a gente tem que administrar. Às vezes a gente está perdendo muito e a gente precisa, o que está drenando? O que está gastando? Eu estou gastando minha energia com o quê? E sabe uma coisa que drena muito da nossa energia? Pensar. Pensar gasta mais energia do que correr, sabia? Não sei se vocês já tiveram essa percepção. É mais cansativo ficar um dia inteiro pensando do que um dia inteiro exercitando. Você passa um dia inteiro exercitando, você chega em casa e fala, nossa, que energia que eu estou. Você passa um dia inteiro pensando, e sabe o que acontece na nossa mente? A gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos num dia. Isso é uma pessoa normal. Se você é um pouquinho ansioso, ansiosa, você multiplica isso ainda mais. Só que a gente não tem como controlar o pensamento. O pensamento ele é involuntário, ele vem. O que a gente pode fazer? É escolher no que a gente vai dar atenção. Qual vai ser o foco? Porque Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso você deve pensar. Esse processo vai passar 70 mil coisas na minha cabeça. Eu preciso escolher para quais delas eu vou dar atenção. Para quais delas eu vou fixar os meus olhos, e aí eu tenho que escolher, isso é mordomia. Porque às vezes eu estou achando que eu estou vivendo um problema muito maior do que de fato eu estou vivendo, porque eu estou dando atenção e foco para mentiras da minha cabeça, para coisas que Deus não disse. Eu estou meditando, e sabe que ao invés de meditar no que Deus está dizendo, eu estou meditando no que meus pensamentos estão dizendo. Eu estou o tempo todo pensando, fazendo conta na cabeça, mas a questão é que toda vez que eu foco numa mentira, eu fico como aquele servo da parábola dos talentos, que por acreditar em uma mentira, criou agora um mecanismo de funcionamento e uma vida desanimada e medrosa. Porque ele acreditou e focou em um pensamento que não era verdade. Que não era o que o Senhor tinha dito para ele. O Senhor disse, você é capaz de fazer o que eu te dei para fazer. E eu te dei de acordo com a sua capacidade. Mas na cabeça dele, o Senhor está exigindo de mim algo que eu não posso dar. Porque ele é muito severo, muito rigoroso, ele é injusto. E toda vez que eu crio uma mentira na minha cabeça e eu dou atenção para ela e eu acolho ela como verdade, sabe o que acontece? O medo se assenhora de mim e eu começo a ficar desanimado porque eu olho para mim, olho para o que eu estou vendo e digo, eu não vou dar conta. E aí vem o desânimo. E aí eu escondo a graça de Deus. Eu enterro a bondade de Deus. Então o problema do desânimo não é um problema secundário. Não é uma coisa, sim, normal. Você está desanimado?
todo mundo está normal. Não, gente. É um problema mais espiritual do que a gente pensa. É o princípio da vida, é o fôlego que Deus sopra. E a gente precisa, hoje, assumir um compromisso com a administração do nosso ânimo. Nós não podemos começar o dia arrebentado. Nós não podemos chegar no domingo à noite falando assim, puxa, amanhã tudo de novo. Nós não podemos viver a vida sem brilho no olho. Nós não podemos viver a vida arrastando. E às vezes o que está fazendo a gente viver se arrastando é deixar de enterrar o que a gente já devia enterrar. É carregar com o peso do passado. Por isso que o Senhor disse para Josué, Josué, você vai ter que encerrar um ciclo para poder entrar no novo. Você vai ter que colocar um limite. Você vai ter que terminar essa história. Porque não terminar cansa. E às vezes a gente não terminou coisas, a gente continua arrastando, a gente continua lamentando muito. E lamentar é necessário, mas lamentar demais pode prender a gente no passado. E pode deixar a gente ressentindo. Então, hoje a gente precisa identificar, peraí, o que está roubando meu ânimo? O que está roubando a minha satisfação? O que está roubando a minha alegria de viver? E eu preciso tomar decisões hoje. Mas tem um segundo problema. E o Senhor diz 3 vezes, seja corajoso. E na segunda ele diz, seja muito corajoso. Não é só corajoso, é muito corajoso. Porque tem uma coisa, junto com o desânimo, que é capaz de impedir a gente de viver tudo que Deus preparou para nós, o medo. O medo. Gente, a gente é muito mais medroso do que a gente sabe. Tem tanta coisa que a gente faz que a gente não percebe. A gente acha que é nossa personalidade. A gente acha que é nosso gosto. Mas é medo. Vou dar um exemplo assim esdrúxulo. A pessoa que é agressiva. Pessoa que é violenta. Você fala assim, nossa, que pessoa valente. Na realidade, sabe o que ela está sentindo? Medo. Só que é um mecanismo que ela encontrou para não ser exposta ao seu medo. É antes de alguém me ferir, eu firo. Antes de alguém gritar comigo, eu grito. Lá no fundo, o que tem? Uma alma ferida. Uma alma com medo. E aí, o medo esconde a gente da gente. Esconde a gente, enterra a gente do plano da vontade de Deus. E o medo tem um mecanismo ainda mais perigoso. É o medo que nos leva para o pecado em muitos momentos. Por exemplo, por que a gente mente? Quando você mente, ninguém mente porque fala, nossa, eu acho mó legal mentir. Geralmente quando a gente mente, é porque a gente ficou com medo que a verdade fosse revelada e aquela verdade ia expor uma fraqueza nossa. E aí eu encontro uma folha de figueira para tentar me esconder, só que é curta, nunca é suficiente. E aí a mentira na realidade está sendo uma resposta pecaminosa a uma ferida que está lá dentro. E que eu tenho medo de revelar. Eu tenho medo de abrir, eu tenho medo de mostrar. Sabe, muitos dos nossos pecados, das nossas omissões, das nossas ações pecaminosas e reações pecaminosas, a gente nem pensa. Quando a gente vê, a gente já falou, a gente já fez. Sabe, tem gente que irrita a gente. Quem aqui tem gente que irrita? Sabe por que irrita a gente? Porque descobre um medo nosso. A gente fala, essa pessoa me dá gatilho. Agora está na moda falar, você me dá gatilho. Sabe o que é isso? A pessoa apertou um botãozinho que você tem medo. Aí você fica irritado, porque aquilo te instabiliza. E por que te instabiliza? Porque o chão que você está pisando ali, ele é fraco.
Ele está identificando uma fraqueza que você tem. Aí pensa num lugar bom para identificar essas fraquezas nossa. Família. Casamento, então, não. Porque é o lugar onde tudo é exposto. É o lugar da intimidade. A intimidade revela o íntimo, da nudez. E aí vai ver as minhas fraquezas. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar com vergonha. E por causa da vergonha, eu vou tentar me esconder no medo. Só que o medo nem sempre vem na forma de tô com medo. Às vezes vem na forma de se esconder atrás de uma folha legal que Deus fez. Se esconder atrás de uma árvore. De coisas que eu estou fazendo. Por isso que eu disse, às vezes a gente está fazendo até coisas muito legais. Mas a motivação é o medo. Às vezes parece prudência, como aquele servo que escondeu o talento. Gente, vamos parar para pensar. Ele fez uma coisa prudente, não foi? Ele não desperdiçou o talento. Talvez se ele tivesse saído para a gandaia, para a farra, para o bar, fosse sair para gastar com meretrizes, como aquele filho pródigo, a gente ia falar, pô, o cara foi irresponsável. Mas esse que pegou, ele falou assim, não posso perder não. Eu vou fazer o que é seguro, então eu vou viver uma vida muito segura. Eu vou abrir um buraco aqui, vou esconder, ninguém vai achar. Às vezes a gente está vivendo a vida assim, achando que está sendo muito responsável, mas na verdade a gente está sendo medroso. Diga amém. Porque às vezes a gente está deixando de gastar a nossa vida por algo, deixando de entregar a nossa vida, deixando de dar, de entregar, de servir. E aí parece que, não, eu estou sendo responsável, não, eu estou sendo medroso. E aí, por que esse tema aqui é uma raiz? Porque o primeiro sentimento que a Bíblia dá nome nas Escrituras é o medo. Quando Adão e Eva, um olha a vergonha do outro, a falta do outro, a ferida do outro, um olha para o outro e fala, e ele sabe, ele descobriu que eu não sou mais perfeito, completo, santo. E aí quando eles percebem isso, agora eles têm um sentimento que brota desse lugar de falta, é o medo. E aí esse medo, quando eles ouvem os passos do Senhor vindo no jardim, faz com que eles se escondam. Gente, é assim que começa a história humana pós-queda, é a história que a gente vive. A gente já começa a vida com medo. Engraçado, eu já falei aqui, o primeiro sentimento que um bebê tem quando ele nasce é o medo. Ele não chora de alegria porque ele está nascendo. Isso é a gente que chora, que lindo. Mas o bebê, a reação que ele está sentindo ali, ele está saindo do lugar de segurança que ele tinha, que era o útero. Ele não sabe ainda respirar do lado de fora, ele nunca fez isso. O coração dele acelera, a respiração dele fica ofegante, ele chora. Ele nem consegue saber o que ele está sentindo, mas a reação do corpo dele é uma reação de medo. E assim a gente vai vivendo a vida. E muitas vezes governado pelo medo. Aí a gente escolhe as coisas, vai escolher tomar decisões. Profissão. A chance da gente escolher pelo medo da falta, que me garante que não vai faltar? Aí escolhas como casar, ter filho. Hoje em dia, por que cada vez menos pessoas estão casando? Por que cada vez menos pessoas estão tendo filho? Porque fala assim, vou casar nesse mundo? Vou ter filho, colocar filho nesse mundo tão cruel? Vai que acontece. Para quem que a gente está perguntando? O que a gente tem e o que a gente não tem que fazer? Para o medo. Às vezes até atitudes muito pequenas do nosso dia a dia. A forma como a gente come. Os vícios que a gente tem.
Porque todo vício é uma fuga. E a gente foge do quê? Pode ver, gente. Todo jovem que foi parar na droga, não foi parar na droga porque a droga ofereceu uma coisa muito atraente, um futuro maravilhoso. Sabe por que ele foi? O primeiro passo foi tentar fugir da vida dele. Tentar fugir dos problemas que ele tinha. É um escape. E por que a gente foge? A gente foge pelo medo. E sabe, gente, isso aqui está acontecendo o tempo todo. Por isso que a Bíblia é enfática em mostrar o medo em um lugar muito, 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 muito importante. E por isso que esse texto aqui enfatiza, você não pode se apavorar. Você não pode ter medo. E, gente, obviamente, o medo é natural. Sentir o medo não é um problema. No mundo caído, perigoso, ameaçador, não sentir medo é um problema. Olha, quem aqui não sente medo de nada? Eu vou sentir medo de você é um psicopata. Porque o medo é inerente à nossa natureza. Sentir medo é normal. A gente é cheio de trauma, a gente é cheio de medo. A questão é, o que a gente vai fazer com os nossos medos? E aí é isso que o Senhor está falando, Josué. Você vai ter que tomar uma decisão de ser corajoso. E sabe, a gente leu no início do ano o livro dos Atos dos Apóstolos, né? E eu não sei se vocês repararam, mas tinha uma coisa que era a força motriz dos apóstolos. Eles tinham acabado, Pedro, alguns dias antes, estava negando Jesus pelo medo. O medo, a autopreservação, a autoproteção. Mas aí, Jesus ressuscita. E agora, Jesus diz, fiquem em Jerusalém, esperem, até que vocês sejam revestidos de poder. E aí, o que é esse revestimento de poder? É o Espírito Santo. E a palavra para Espírito Santo, parácletos ou paracletos, é o encorajador. É o consolador, que tem tudo a ver, porque consolo e coragem são duas coisas que são duas faces, dois lados da mesma moeda. Se você não for consolado, você vai viver com medo de enfrentar a dor que você enfrentou. Mas quando você é consolado, agora você é encorajado para cumprir o propósito. Por isso que quando o Espírito é derramado, aí os apóstolos, agora você vai ler, e eles saíram destemidamente, corajosamente. E o Pedro, que tinha acabado de negar Jesus diante de servos, criados, porteiros, agora ele se levanta diante de 3.000 pessoas, corajosamente, fala, se quiser me matar, me mata. Mas eu agora tenho coragem. O medo não é mais o meu senhor, o medo não me governa mais, o medo não me domina mais, porque eu não agora tento preencher as minhas faltas com os meus comportamentos de embriaguez. Não se embriaguem, não fujam para vícios, porque isso é medo, isso é a vida da falta, mas sejam cheios do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, agora tem uma característica sua, coragem. Você vai ler os Atos dos Apóstolos, tem uma coisa que salta em todas as experiências, todas as palavras, que coragem, que caras corajosos, que povo corajoso. Eles pararam de ser movidos e governados pela autopreservação. O Senhor deles agora não é mais o medo. O Senhor deles agora é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo vivendo dentro deles. Gente, é lindo. Eu queria até encorajar vocês a olharem para os Atos dos Apóstolos a partir dessa ótica. Que coragem! E sabe o que é coragem? A palavra coragem é a junção de duas palavras, cor, atinatum, é coração, cor, forte. É um coração fortalecido. É um interior forte.
Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, ele disse assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no interior. Sabe o que é ser fortalecido no interior? É coragem. Coragem. A gente tem uma característica da igreja de Jesus, é a coragem. É não ser mais movido por traumas e medos e feridas e tentativas humanas de se defender. E aí, lá em 1 João, está escrito assim: o medo, ele pressupõe castigo. Ele pressupõe que você está em dívida. E aí você vai ser castigado. Mas no perfeito amor, e quando fala perfeito amor, está falando do amor de Deus. Nesse perfeito amor não existe medo. Porque o perfeito amor lança fora, ele coloca o medo para fora. Ele expulsa o medo. Não quer dizer que o medo deixa de existir, mas o medo muda de lugar. O medo sai do lado de dentro e vem para o lado de fora. E agora quando ele vem para o lado de fora, ele precisa ser enfrentado. E aí agora essa é a característica da igreja de Jesus. É um povo que tem um amor maior do que o medo. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é um amor maior do que o medo. É o amor mais forte do que o medo. Porque, gente, essas duas forças são as forças mais poderosas da terra. Não tem nenhuma força que se compara a isso. Ou a gente está agindo por medo, ou a gente está agindo por amor. E o que me capacita a enfrentar os meus medos? Por exemplo, eu tenho medo de um monte de coisa. Mas se o que está em risco é algo que eu amo muito, eu enfrento meu medo. Não estou nem aí. Eu posso ter medo, mas se o meu amor for maior do que o medo, eu vou lá e encaro. Porque a única força maior do que a força do medo é a força do amor. Porque o medo é a maior força humana, mas o amor é natureza divina. O amor é a natureza de Deus, é a força de Deus em nós. Por exemplo, quem aqui gosta de fazer cirurgia ou não tem medo de fazer cirurgia? A maioria de nós aqui fala, você precisa fazer uma cirurgia amanhã para tirar um rim. Você vai falar, misericórdia. Tenho medo. Eu não. Não quero não. Doar sangue, doar medula, a gente já fala, não. Tenho medo. Mas se é o seu filho que precisa de um rim, você é o primeiro a se oferecer. Falar assim, pode tirar os dois. Mas sem os dois você vai morrer. Fala, não tem problema, se ele viver, eu dou os dois. Por quê? Porque o amor é mais forte do que o medo. A questão é que quando o amor que eu vivo para satisfazer é o amor próprio, é o meu ego, aí eu vivo sob o domínio do medo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia. Mas o espírito que Deus nos deu é poder, amor e equilíbrio. Sabe o que a gente percebe, gente? Toda vez que a gente está diante de situações que Deus mandou a gente fazer, mas que a gente não se sente capaz, a incapacidade é o espírito do medo, que é esse espírito ferido. Quando a gente não ama, ou quando a gente desequilibra, poder, amor e equilíbrio. Mas quando a gente entendeu o que a gente recebeu de Deus, e o que Deus nos deu, porque se o medo fala do que nos falta, o amor fala do que nos foi dado. E tudo o que falta em nós transborda de Cristo. E tudo que a nossa alma precisa, Cristo é. E todas as nossas carências, elas transbordam e exalam de Cristo. E toda vez que a gente chega fraco, como a mulher do fluxo de sangue, carente, fraco, desanimado, com medo, mas a gente
toca nele, o que falta em nós transborda dele, e esse é o encontro mais poderoso da terra, é o encontro da nossa fraqueza com o poder de Deus. Quando a gente encontra com ele, a graça é justamente esse favor que cobre a nossa falta. E esse favor que cobre a nossa falta agora nos completa. E quem está completo agora pode entregar, e o amor entrega. Mas ninguém entrega do que não tem. Porque se entrega do que não tem, adoece. O que adoece a gente não é amar, ninguém adoece por amar. Ninguém adoece por entregar tudo, a gente adoece por dar o que não tem. A gente adoece tentando dar um amor que a gente ainda não recebeu. Então hoje Deus está chamando a gente para entrar nesse lugar aqui e dizer: Josué, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma terra para você herdar. E vou dizer uma coisa para você, é muito maior do que você consegue imaginar, e é muito maior do que você acha que é capaz. Só que tem duas coisas que você precisa fazer. Você precisa administrar muito bem o seu ânimo e o seu medo. Você precisa de força e de coragem. Porque o povo de Deus é um povo corajoso. Tem uma característica, é um fundamento da fé, é o Espírito em nós. Sabe, gente, vocês lembram de Barnabé? Barnabé, o apelido dele era encorajador. O filho da consolação é o encorajador. Sabe o que é a natureza da igreja de Jesus? É uma natureza de encorajadores. De pessoas que sabem que o amor que tem em Cristo é maior do que o medo que tem em nós. Então, o Senhor diz assim: não se apavore, não se desanime, pois eu estarei com você. Onde você andar, gente, é só disso que a gente precisa. A gente só precisa saber, Deus vai estar? Então, está resolvido. Se Deus está chamando a gente, a pergunta é: Senhor, o Senhor vai? Se Ele disser, eu já estou. Então hoje Deus quer uma postura nossa. Deus quer uma atitude nossa. Nós não vamos engrossar o caldo do povo cansado, desanimado, que está se arrastando pela vida. E nós não vamos engrossar a estatística também do povo que está vivendo não pela vontade de Deus, mas pela vontade do medo. E que talvez vai chegar no fim da vida e vai falar: poxa vida, tinha tanta coisa que Deus queria que eu fizesse, mas eu preferia ouvir a vozinha do medo que sussurrava dentro de mim. Tem uma característica, tem uma raiz, um fundamento do Senhor para nós. Falar um negócio para vocês, não vai ser fácil. Tem muitos desafios, muitos inimigos, muitos gigantes. Lembra, Josué foi o cara que foi lá espiar a terra, e os espias voltaram e falaram: os caras são gigantes, a gente parece gafanhoto perto deles. Mas o Josué já tinha a lente corajosa, ele tinha a lente de Deus. Ele falou: não, se o Senhor for com a gente, não tem para ninguém. Sabe, eu queria que a gente tivesse essa percepção. Não é uma mensagem de você consegue, não é uma mensagem humanista, que você vai sair daqui empoderado, porque você é capaz, você dá conta, você é bom. Não, você é ruim mesmo. Nós somos completamente carentes, fracos, feridos. Mas a promessa aqui é: eu vou estar com você, e ninguém vai resistir a mim, não é a você. Você só tem que se envolver no que eu estou fazendo. E se você tiver uma certeza, sou eu quem estou fazendo, vai. Mas e se eu morrer? Se você morrer, você vai ressuscitar. O problema não é esse. O problema é a gente não morrer pelo que vale a pena morrer.
problema é a gente viver a vida e não morrer pela causa certa. Morrer porque a gente viveu a vida tentando se salvar. Porque a gente viveu a vida tentando se esconder. A gente deixou de viver o propósito, a plenitude, que é entregar. Sabe, tem um monte de coisa que está guardada dentro de nós. Deus já deu, já colocou. Mas sabe o que está retendo? O que está travando? O medo. A decepção. A insegurança. A gente fala, não. Vai que falta. Vai que. E se? Mas será? A gente fica nesse se, nesse será. Toda vez que vier um pensamento de se e de será, você completa a frase. Você completa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Porque o se é essa tentativa de controlar condições, de dizer, mas e se vem o gigante? E se ele me surpreende? E se eu não tenho os recursos adequados? E o será é essa tentativa de controlar futuro, dizendo, mas será que Deus de fato vai ser suficiente? Mas vamos parar de ver a vida por essa lente do si, que tenta controlar o passado, e o será, que tenta controlar o futuro. E vamos dizer, Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor me chamou, e se o Senhor me comissionou para isso, eu vou. E até quando a gente perde, a gente ganha. Porque essa é a mensagem do Evangelho, ninguém mais sai no prejuízo. E quem perdeu, entregou tudo, nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Não tem mais derrota para um filho de Deus, por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Porque o vencedor é aquele que ganha, mas perde de vez em quando. Ele é o vencedor daquela edição. O mais que vencedor não. O mais que vencedor não tem categoria para ele, porque até quando ele perde, fala assim, deu ruim, perdi. Fala, quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. Não tem mais prejuízo. Por isso que Pedro se levanta corajosamente. Por isso que Paulo se levanta corajosamente. Diz, o que pode deter alguém que entendeu que o amor de Deus ressuscitou, e o poder de Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e agora nós não vivemos mais pelo medo de morrer, mas nós vivemos agora pela esperança. A esperança no poder de Deus que nos capacita e que nos encoraja para viver o que Ele nos chamou. Hoje o Senhor quer nos tirar de algumas prisões. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar pela nossa igreja, para que nós sejamos um corpo animado e corajoso. E o que tiver que fazer, a gente vai fazer, amém? Você tem uma responsabilidade. Você não pode viver a vida desanimado. Você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque você não está sozinho, você é parte do corpo. Você não pode, não, mas eu não estou nem aí. Você não pode não estar nem aí. Porque você é parte de nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então não basta só eu dizer, não, mas eu estou de boa, eu estou legal, eu estou bem. Não. Se você não está, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí hoje, o Senhor está chamando os Josués aqui que estão prostrados, desanimados e com medo. Dizendo assim, Josué, a pergunta que você tem que fazer é se eu vou. Porque se eu for, não tem outra pergunta. Se eu for, se eu tô, só tem uma atitude agora. É se colocar de pé. E aí? É obedecer. A coragem nos capacita a obedecer. E a coragem é coisa de gente que recebeu o poder do Espírito Santo.
Não é um esforço nosso. Fala assim, eu vou me esforçar para ser corajoso. É responsabilidade minha, mas não é pelo esforço. É pela humildade. Não é pelo tanto que eu conquisto, é pelo tanto que eu sou conquistado. Não é pelo tanto que eu posso, é pelo tanto que Ele pode acessar em mim. E que eu entrego, falo, Senhor, está aqui minhas feridas, meus traumas, meu cansaço, meu desânimo. Eu estou realmente a decepção, a perda. E eu quero orar por algumas pessoas aqui, pessoas que por perdas, por decepções, por lutas e lutos, nunca mais foram as mesmas. E hoje o Senhor está dizendo, Josué, deu tempo. Agora chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de viver o que eu te chamei para viver. Não dá para ficar preso no passado. Não dá para ficar ressentindo. Sentir é bom, ressentir é ruim. Tem algumas pessoas que precisam ouvir de Deus hoje. Acabou. Acabou. Agora vai começar um outro tempo. Não dá para mudar o passado. Mas agora dá para fazer a vontade de Deus.